algumas franquias de jogos que simplesmente sumiram sem dar nenhuma explicação, apesar de muita gente pedir uma sequência há muito tempo. Afinal de contas, quem é que não quer saber qual é o próximo passo na história daqueles jogos ali que a gente tanto curtiu, né? Então essa é a lista de jogos que merecem uma continuação, mas estão sumidos, há muito tempo. Então já vai deixando o teu like, a sua inscrição para não perder nada no canal e bora lá pro vídeo. Em sexto lugar da nossa lista tá um jogo que é de uma franquia que, bora combinar aqui, é um momento bem interessante para falar sobre ela, que é o Mad Max de 2015, que foi lançado pro PlayStation 4, mas que por pouco não saiu pro PlayStation 3. Quem lembra do jogo sabe que ele lançou só alguns meses depois do lançamento do filme, né, o Mad Max Fury Road, e na época o jogo dividia um pouco as opiniões, mas hoje, olhando pra trás, dá pra ver que é um bom jogo com ideias ali interessantes. Nele a gente controla o Max em um universo diferente dos filmes, né, mas que se inspira em vários elementos da franquia dos próprios filmes para compor alguns dos seus cenários, né. O jogo era um mundo aberto, pós-apocalíptico, com ambientes desérticos, bem na vibe ali do filme, né, que tinha acabado de ser lançado, e a história é relativamente simples, com o Max tentando chegar em um local onde ele acredita que vai encontrar a sua paz. O gameplay do combate lembrava a série Arkham, né, do Batman, até porque foi distribuído pelo mesmo estúdio, que é a Warner. Mas o que era legal mesmo é que para se deslocar nesse mapa relativamente grande, o Max precisa do carro, né, que é muito maneiro, e para isso a gente tinha que sempre procurar gasolina, que é um dos itens mais escassos do jogo. O carro tinha vários upgrades bem legais para fazer, dava para construir novas armas e inclusive tinha um combate, né, com o próprio carro, que era incrível. Mas então por que, apesar do jogo ser legal, ser bacana, a gente nunca teve uma sequência? O jogo até teve a participação do criador da franquia Mad Max, o George Miller, mas assim que os reviews que apontavam que o jogo era meio mediano ali começaram a brotar, o diretor foi um dos primeiros a dizer que o jogo não foi bem o que ele esperava ali em termos de história e da narrativa. É quase como se ele tivesse se arrependido ali de participar do projeto e já foi tirando dele da reta. Aparentemente o jogo tinha vendido bem no Reino Unido, só ficando atrás do Metal Gear 5 Phantom Pain, porém mais tarde o diretor do estúdio Avalanche, que é o estúdio que desenvolveu o jogo, confirmou que o jogo acabou não atingindo as expectativas da Warner, que ainda culpou a desenvolvedora pelo fracasso. Inclusive ele afirmou que tinha uma DLC que já estava pronta para ser lançada, mas que a Warner resolveu cancelar o bagulho mesmo assim. A gente sabe que quando um jogo não dá muito certo, ele pode acabar travando, né, aquela franquia por muitos e muitos anos, e foi exatamente isso que aconteceu com essa aqui. O último jogo da franquia, Dead Space, foi lançado em 2013 e o tempo não foi muito bom com ele não, porque até hoje os fãs de Dead Space e os fãs de Survival Horror em geral sabem que o terceiro jogo fugiu muito ali, né, quase que completamente das origens ali de Survival Horror da franquia. Como consequência desse desvio de rota, o jogo não vendeu muito bem e os planos para um quarto jogo da franquia foram ali, engavetados, e não demorou muito até que um diretor da franquia, né, que agora é ex-diretor criativo da franquia, desse ali uma entrevista revelando quais eram os planos, né, do que seria um quarto jogo. Por incrível que pareça, eles iam fazer um mundo aberto de Dead Space com uma história não linear em que os jogadores iam ter que sobreviver ali num planeta, né, num mapa ali infestado dos necromorphs, né, que são os inimigos lá base. Olhando assim não parece uma ideia tão ruim, mas poderia ser muito bem mais um passo na direção errada. Ao que tudo indica, o remake também não vendeu muito bem. Então, de qualquer forma, infelizmente, não fique aí na expectativa de um Dead Space 4 tão cedo, mas que não é impossível, né, de um dia acontecer. Esse próximo jogo não é uma das franquias que eu mais gosto nem nada, mas quando eu joguei o Nier no PlayStation 4, eu realmente achei um jogo muito interessante ali em vários sentidos. A história é densa e requer que tu termine várias vezes, né, para conseguir diferentes finais e perspectivas diferentes dos personagens. Basicamente são androides ali feitos por humanos que estão em guerra contra máquinas alienígenas que meio que copiam ali o jeito de ser, né, a sociedade ali humana. Já deu pra ver que a parada é bem complicada. O combate e a exploração do cenário são muito criativos, porque a câmera muda de terceira pessoa para uma perspectiva assim do personagem de cima, né? E aí muda para um side-scrolling. O jogo recebeu notas variadas no seu lançamento de 2017. Muitos gostaram da atmosfera sombria, né, e da narrativa do jogo, e isso resultou em mais de 8 milhões de cópias vendidas, o que é realmente impressionante. E aí vem a dúvida do porquê tanta demora assim para anunciar uma continuação. Aparentemente estão testando o interesse das pessoas, porque recentemente foi lançada uma série do Nier que basicamente conta a história do Nier Automata de 2017. Eu acho que é uma estratégia bem inteligente para checar o engajamento das pessoas com essa franquia, né, antes de gastarem ali o triplo do valor com um novo jogo.
Se tu é fã de Dark Souls ou de qualquer outro jogo que tenha, né, elementos Souls-like, deve se lembrar do quão incrível o Bloodborne foi e ainda é, né? Até hoje eu acredito que não fizeram nada parecido, apesar de alguns jogos ali como Lies of P, né, se inspirarem naquela estética gótica ali do Bloodborne. Pra mim, só mesmo a From Software fazendo um Bloodborne 2 pra conseguir capturar aquela mesma sensação ali, né, de jogar Bloodborne. O sistema de batalha era bastante diferente do que a gente estava acostumado, né, com Dark Souls, porque aqui a coisa é bem mais rápida, né, mais dinâmica, ao contrário da gameplay, vamos dizer assim, mais pesada do Dark Souls. No Bloodborne é preciso que tu tenha ali reflexos bem rápidos, até porque os inimigos são bem mais ágeis, né? E até hoje o que me impressiona são o design das criaturas, dos chefes, dos cenários, os equipamentos ali, né, nossas armas. Pra muita gente Bloodborne é um dos melhores jogos já feitos, então por que diabos a gente não tem uma sequência ainda, né? Nesse caso até dá pra entender o porquê de tanta demora. A From Software, que é o estúdio que desenvolveu o jogo, não parou de fazer jogo desde o lançamento do Bloodborne em 2015, e vale lembrar que esse jogo tava em desenvolvimento junto com o Dark Souls 2, mano, olha lá. Olha o tempo, né, que essa parada tava sendo feita. E só um ano depois do Bloodborne, a From lançou o terceiro Dark Souls em 2016, e de lá pra cá teve o Sekiro, né, o Elden Ring. Os caras não erram nunca, e eles não são um estúdio ultra gigantesco, né, então é bacana que eles não façam coisas ali só porque as pessoas querem. Eu acho que novos projetos ajudam eles a sempre botar em prática novos conceitos, né, então pode ser que um dia, sabe lá Deus quando, chegue a hora do Bloodborne 2, ou pode ser que nunca mais mesmo vai ficar por isso. Esse próximo jogo pelo menos já foi anunciado, que é o próximo The Elder Scrolls, dando continuidade pro Skyrim de 2011. Tem gente que casou, descasou, perdeu tudo, reconstruiu as coisas e nada da porra do próximo jogo. E assim, o jogo foi anunciado em 2018. Eu lembro como se fosse ontem o Todd Howard, né, anunciando o título do jogo. Mas ele só entrou em produção mesmo no ano passado porque a Bethesda tava ocupada com o Starfield. É uma pena porque significa que eu posso morrer sem jogar a parada. E vamos combinar que o Starfield não é nem 10% do que é um Fallout, um The Elder Scrolls, que facilmente estão entre os melhores jogos que eu já joguei na vida e de muita gente também. Inclusive o Starfield deixou uma galera ali meio que preocupada, né, com o futuro, né, do que pode estar vindo aí no próximo The Elder Scrolls, porque muita gente criticou a história, as quests ali estão meio vazias, né, meio repetitivas, ou até mesmo a falta de um avanço na mecânica ali, né, um upgrade nas mecânicas com relação aos jogos antigos. Em número 1 tá um jogo que não podia estar fora dessa lista, até porque o canal ele é mais voltado, né, para os jogos de terror, que é o Alien Isolation 2, que é esse jogo que todo mundo quer, mas nunca vem. O primeiro jogo foi crescendo no conceito da galera ali ao passar dos anos, porque ele foi um desses casos de jogos que a princípio não venderam muito bem, mas na internet os vídeos do jogo começaram a dar uma viralizada, né, impulsionar a popularidade do título, porque algumas pessoas simplesmente se deram conta de que o jogo é incrível e tem um dos inimigos que mais fazem esse jogo aí de gato e rato, né, de forma extremamente inteligente. Isso porque o jogo foi lançado em 2014 e inclusive pro PlayStation 3 e Xbox 360, o que é inacreditável. E caso você não se lembre, o jogo é sobre a Amanda, né, a filha da Ellen Ripley, que é a protagonista do filme original lá de 1986. Ela vai para Sevastopol, que é uma estação espacial, atrás da mãe dela que sumiu. Daí ela descobre que a estação foi pro saco por causa de um alien que ainda tá lá tocando terror. A gameplay basicamente é de stealth, porém existem outros inimigos e para isso a Amanda usa armas diferentes, sempre com munição ali bastante escassa, mas isso faz com que explorar a estação seja extremamente recompensante, fora que toda a estação é quase que uma recriação, né, ali muito fiel da estação do filme original. Eu tenho a esperança de que um dia vão anunciar esse jogo, até porque a franquia tá voltando aos poucos, inclusive com um novo filme, e foram lançados alguns jogos menores, né, que foram bem recebidos até. Então é isso aí, galera, me contem quais jogos, né, quais franquias vocês acham que mereciam uma continuação. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e fiquem na paz. Falou!